quando Deus diz sobre a oração, é a terceira prática quaresmal, Jesus fala duas coisas que eu quero mostrar para vocês. Está no versículo 5, no capítulo 6, ele fala: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. É verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando tua porta, ora teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação. Tem duas coisas que eu quero colocar nisso aqui. A primeira coisa é que quando Jesus fala para a gente rezar, ele fala para a gente entrar. E muitas vezes a gente não entra na oração. A gente fica com o corpo de fora. A gente só está no físico, repetindo. E a repetição, ela pode ser anti-espiritual. Porque quando a gente ouve Pai Nosso, era para a gente arrepiar. Era para a gente se emocionar e chorar. Eu fico imaginando que quando os discípulos puderam ver Jesus rezando, foi uma emoção. E o que eu quero convidar vocês é que nessa quaresma, a gente tenha um modelo de oração. Alguém que eu possa ver como é que reza. E essa pessoa que, assim como ela tem que me ensinar a rezar, se chama Jesus. Porque Jesus é que nos ensina que temos um Pai. Foi Ele. Porque se vocês olharem tudo que Jesus, todas as vezes que Jesus falou do Pai, ele falava, o meu Pai, o Pai do céu. Mas quando ele ensina o Pai Nosso, é a primeira vez que ele fala, Pai Nosso. Para nos ensinar que existe um mistério de comunhão entre Deus e nós e Jesus. Porque foi por causa de Jesus que nós nos fizemos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos no Filho. Compreenderam? Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus, que é filho do Pai. Então, nós somos filhos no Filho. Então, a oração centrante da nossa vida de cristão chama-se Pai Nosso. Vocês podem imaginar o que é falar, chamar um Deus Todo-Poderoso de meu Pai? De Pai Nosso. Vocês podem imaginar o que foi para aqueles discípulos escutar a primeira vez quando ele falou Pai Nosso? Um Deus que na época só poderia falar o nome dele uma vez no ano por um sacerdote dentro de uma igreja. Lá dentro do templo, um sacerdote entrava no Santos dos Santos para poder falar o tetragrama. Vem Jesus e conta, não, vocês têm um Pai. E que quando vocês dizem Pai Nosso, vocês têm que entender que é o Deus de toda hora, que é o seu Pai que está atento a você, que é o Pai que você pode gritar que Ele vai esticar sua mão, que Ele vai te atender, que Ele está ligado em você, que Ele vai atender a sua necessidade. Tem dúvida? Imagina uma criança de 2, 3 anos diante do pai dela, de mão dada. É aquilo que somos nós com Deus Pai. Pelo menos deveríamos ser. Tem que ter uma confiança incondicional que nós temos um Pai. Essa confiança nos faz saudáveis. Porque a única coisa que a gente deseja quando fala Abá é estar com a mesma simplicidade de uma criança diante de Deus. É nessa pureza de coração, nessa confiança que eu tenho um Pai que não me abandona. Vocês têm que experimentar isso, vocês nunca experimentaram. Um Deus que não falta com ninguém. Deus não faz distinção de ninguém. Como ele disse lá para Catarina de Siena, eu alimento os vermes da árvore, como eu não cuidaria de vós? Um Deus que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. Um Deus que antes da gente falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já sabe o que a gente necessita, a gente fica enrolando Deus. É um Deus que eu tenho que ter uma confiança, que eu tenho que contar tudo para Ele, é meu Pai. Eu tenho que me rasgar diante dEle.
Eu tenho que sentar com ele e falar, senta aqui, meu pai, que agora eu só quero chorar. E chore com o seu pai. Ele sabe por que você chora. É essa confiança incondicional que Jesus quis nos colocar. Ele quis colocar para nós que nós temos uma filiação, nós temos uma pertença, nós estamos soltos nesse mundo. Se você acha que você não tem dono, você tem dono. Graças a Deus, temos um dono. Temos um pai que não tem preço. Então, que já não tenha medo de viver essa relação com Deus. Se você não caminhou muito até agora nisso, que essa quaresma seja para você aprofundar o seu pai, a sua relação com esse Deus que não tem preço. Essa relação filial. Então, Jesus veio dividir conosco essa ossatura de Jesus, a ossatura interior dele. Ele veio mostrar para nós em quem que sempre ele voltava. Para quem que sempre Jesus voltava? Para o Pai. E ele quer nos mostrar a mesma coisa, volte para ele. Eu sou o caminho que leva vocês para ele, eu ensino para vocês. Jesus quis nos mostrar de que ele é feito. Qual que é a arquitetura interior de Jesus? Sabe por que damos conta disso? Porque Jesus nos ensinou. Quando é que podíamos imaginar que o Deus Todo-Poderoso seria o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai? Nunca. Não haveria sabedoria humana que nos faria dispostos a isso. Não tem jeito. Como é que poderíamos adivinhar isso? Nunca. Como é que poderíamos nos atrever a chamar Deus de Pai? Não saberíamos. Foi Jesus que nos ensinou, porque Ele nunca desistiu de nós. Foi porque Ele se colou em nós, e colou na nossa miséria, nossa fraqueza. Ele se colou, Ele sabe que se Ele não colasse em nós, se Ele não corresse atrás de nós, se Ele não nos carregasse, a gente não aprenderia isso. É porque Ele insiste em nos ensinar que nós temos um Pai.